A.T. Jones e Martinho Lutero, o que podemos aprender com eles? A questão oriental é a questão do mundo todo. Você está confuso com os eventos mundiais? Onde estamos situados na história? Jesus revelou o caminho de escape, e este é o caminho. Este é o único caminho para estar preparado e ser considerado digno de escapar de todas estas coisas que hão de acontecer e de permanecer em pé diante do Filho do Homem. Quando ele aparecer em sua glória naquele grande dia. Estamos à beira de grandes e solenes eventos. As profecias estão se cumprindo. Uma história estranha e repleta de eventos está sendo registrada no céu. Tudo em nosso mundo é uma agitação. Há guerras e rumores de guerras. Mas, embora já haja nação se levantando contra nação e reino contra reino, ainda não há um conflito generalizado. Os 4 ventos estão sendo retidos até que os servos de Deus sejam selados em suas testas. Então os poderes da terra mobilizarão suas forças para a última grande batalha. Vamos assistir ao documentário sobre Alonzo T. Jones, Martinho Lutero e o Caminho dos Turcos. Na nossa apresentação anterior, Martinho Lutero e o Sábado, vimos que Lutero deixou de perceber a beleza e a bênção que vem com a verdadeira observância do sábado bíblico como sinal de criação, redenção e santificação. Ele insiste firmemente na devida observância do dia do Senhor, porém, errou quanto ao dia, mas estava certo quanto ao espírito de sua observância. Lutero desempenhou seu papel magnificamente e com coragem, mas cabia ao povo remanescente trazer uma reforma corrigindo o dia a ser observado. Lutero viveu em uma época turbulenta, fervilhando de novas ideias e conceitos revolucionários e gemendo com as dores de um renascimento trabalhoso, a Renascença. Lutero estava no meio da tempestade que resultou em muitos conflitos ideológicos e armados. Mas a maior causa da ansiedade para sua época, especialmente entre 1528 e 1530, era a ameaça constante do avanço muçulmano. Essa ameaça pairava sobre o Ocidente desde que os muçulmanos conseguiram, em 711, entrar na Europa pela porta ocidental da Espanha. A situação tornou-se alarmante quando mais tarde, a aparentemente irresistível pressão vinda do Oriente colocou a Europa em uma gigantesca pinça que ameaçava esmagá-la. À medida que os turcos se aproximavam de Viena, Lutero expressava crescente ansiedade em seus escritos e falas. Ele pregou uma cruzada contra os turcos, aplicando os termos Gog e Magog a eles. Guerras, fomes, pestes e terremotos. Será que estamos presenciando o início das dores? Muitos cristãos veem as tensões no Oriente Médio, centradas em Israel, como um cumprimento das profecias do fim dos tempos. Mas como? Jesus nos advertiu que antes de seu retorno, o mundo enfrentaria tempos tumultuosos como nunca vistos na história da Terra. Por outro lado, a tragédia que se desenrola no Oriente Médio pode realmente ser vista como um cumprimento da profecia encontrada em Daniel 11, versículo 45. Mas qual é o paralelo entre Martinho Lutero e os turcos de hoje? Vamos nos aprofundar. Um dia sombrio e ameaçador havia chegado para a reforma. Apesar do Edito de Worms, que declarava Lutero um fora da lei e proibia o ensino ou a crença em suas doutrinas, a tolerância religiosa havia prevalecido até então no Império. A providência de Deus havia contido as forças que se opunham à verdade. Carlos V se esforçou para esmagar a reforma, mas sempre que levantava a mão para atacar, era forçado a desviar o golpe. Repetidamente, a destruição imediata de todos que ousassem se opor a Roma parecia inevitável, mas no momento crítico, os exércitos turcos apareciam na fronteira oriental ou o rei da França, ou até mesmo o próprio Papa, ciumento da crescente grandeza do imperador, faziam guerra contra ele. E assim, em meio ao conflito e tumulto das nações, a reforma foi deixada para se fortalecer e se expandir. Nos séculos XVI e XVII, o apoio e encorajamento aos protestantes e calvinistas eram um dos princípios fundamentais da política otomana. Não teria havido protestantismo se não houvessem os turcos. Acabamos de ver que, sem os turcos, não teria havido reforma protestante. O movimento final se aproxima rapidamente com as guerras no Oriente Médio. É nossa oportunidade de avançar o evangelho da mensagem dos 3 anjos antes que o Rei do Norte chegue ao seu fim. Temíveis provas e tribulações aguardam o povo de Deus. O espírito de guerra está agitando as nações de uma extremidade da terra à outra. Não temos tempo a perder. O fim está próximo. A transição de um lugar para outro para divulgar a verdade logo enfrentará perigos de todos os lados.
Tudo será colocado para obstruir o caminho dos mensageiros do Senhor, para que não possam fazer o que é possível agora. Devemos encarar nosso trabalho com seriedade e avançar o mais rápido possível em uma guerra agressiva. O que aconteceu em 1848? Os pioneiros da Igreja Adventista começaram a entender a mensagem de selamento conectada com o sábado. Em 1848, os anjos começaram a segurar os ventos. Por que essa data é importante? Este é o ano em que os pioneiros da igreja começaram a entender a mensagem de selamento. Por que começaram a estudar a mensagem de selamento? John Loughborough. Como veremos, foi no tempo do conflito das nações da Europa, nos primeiros meses de 1848, que a luz veio a este povo a respeito da mensagem de selamento. As nações europeias em perigo. Na Biblioteca do Conhecimento Universal, página 536, lemos sobre aquele conflito em 1848. Essa revolução foi causada pelo povo francês exigindo uma forma republicana de governo sob Luís Filipe. E por um tempo, houve uma forma republicana, com o contágio da revolução se espalhando temporariamente por grande parte do continente europeu. Desde a época do reinado do terror na França, o desejo das massas era garantir ao povo um maior controle sobre o governo e satisfazer a ânsia do povo por vida nacional. Na verdade, ter um verdadeiro governo do povo, para o povo e pelo povo. Rumores de guerra cessaram sem motivo. Horace Greeley, no New York Tribune, comentou sobre a Revolução de 1848 na Europa, ressaltando que foi uma grande surpresa tanto o início repentino daquela confusão quanto a sua interrupção abrupta, deixando os políticos perplexos com os eventos. Vamos compreender a mensagem do selamento através do santuário. Como os outros elementos do tabernáculo, este portão leste do pátio era rico em significado. Deus ordenou que, ao ser montado o tabernáculo, o portão estivesse sempre voltado para o lado leste, abrindo-se para o oeste, como o nascer do sol. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. Malaquias 4, verso 2. Ascendendo do nascer do sol, que é uma tradução mais literal. A expressão evidentemente se refere ao modo, e não à localidade. Pois assim como o Sol nasce com raios inicialmente oblíquos e comparativamente fracos, mas aumenta em força até brilhar com todo o seu poder e esplendor. Assim, a grandiosa obra deste anjo começa em fraqueza, avança com influência cada vez maior e se encerra em força e grande poder. Deus ficou muito satisfeito quando sua lei começou a se fortalecer. Essa verdade, a verdade do sábado, surge e está aumentando cada vez mais. É o selo. Está surgindo. Ele surge vindo do nascer do sol. Oh, o poder desses raios! O selamento e a mensagem do terceiro anjo. Quando iniciamos a discussão sobre a luz do sábado, nossa compreensão da mensagem do terceiro anjo em Apocalipse 14, 9 a 12 ainda não era clara. O peso do nosso testemunho ao nos dirigirmos ao povo era que o grande movimento do segundo advento era divino, com a primeira e segunda mensagens já dadas, e que a terceira deveria ser apresentada. Os pioneiros da Igreja Adventista começaram a entender a mensagem do selamento de 1848 conectada com o sábado e a mensagem de saúde. A verdade do sábado em 1848, a saúde salvadora em 1848, que o teu caminho seja conhecido sobre a terra, tua saúde salvadora entre todas as nações. Salmo 67, versículo 2. Ellen White recebeu mensagens sobre saúde relacionadas ao sábado em 1848. Saúde e a obra médica. No outono de 1848, foi mostrado a Ellen White que o tabaco, o chá e o café são prejudiciais, mas nenhum esforço especial foi feito para induzir os adventistas a guardarem o sábado, a interromper o uso do tabaco até o final de 1853. Em 6 de junho de 1863, Ellen White recebeu uma visão de 45 minutos em Otsego, Michigan. Vi que era um dever sagrado cuidar da nossa saúde e despertar os outros para seu dever. Devemos nos opor a todas as formas de intemperança, como no trabalho, alimentação, bebida e uso de drogas, e direcionar as pessoas ao grande remédio de Deus. A água pura e limpa, que é essencial para a saúde, limpeza e bem-estar.
As mensagens de saúde estão relacionadas ao sábado, conforme as declarações. O sábado e a mensagem de saúde. Em 1848, o anjo do Oriente convocou os 4 anjos para deter os ventos da guerra até que os servos de Deus fossem selados em suas frontes. Desde 1848, na quietude que tem prevalecido entre as nações, a luz sobre o sábado da lei de Jeová tem chegado a todas as nações da terra. Começou suavemente como o sol nascente. Hoje brilha com a clareza dos raios do meio-dia. Milhares em todos os cantos do globo testemunham a saúde salvadora na observância do sábado. O salmista pediu que o caminho de Deus fosse revelado na terra e sua salvação entre as nações. Salmo 67, versículo 2. Qualquer pessoa pode realizar trabalho médico missionário. Se uma corrente celestial de ar vital pudesse varrer do mundo a enfermidade moral e física. Se as agências humanas cooperassem com os instrumentos divinos para transmitir saúde, vigor e piedade. Então, uma atmosfera celestial prevaleceria. A prosperidade de nossas igrejas em cada localidade depende da cooperação dos membros com Jesus Cristo. Através de relatos ruins e bons, eles devem segui-lo. Ele aguarda oportunidades para trabalhar através de canais. Temos algum texto que realmente combine saúde e o sábado? O maná caiu do céu e o povo foi instruído a coletá-lo e prepará-lo para comer. Assim, nos diferentes países do mundo, luz será dada ao povo do Senhor e alimentos saudáveis adequados a esses países serão preparados. The Health Food Ministry, página 58, parágrafo 3. O sábado e o maná são uma preparação para o selamento. Vocês devem coletá-lo durante 6 dias, mas no 7º dia, que é o sábado, não haverá nada para pegar. E aconteceu que alguns do povo, desobedecendo as instruções, saíram no 7º dia para coletar e não encontraram nada. Disse o Senhor a Moisés: Até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vede por quanto o Senhor vos deu o sábado. Portanto, ele no 6º dia vos dá pão para 2 dias. Cada um permaneça no seu lugar. Ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Êxodo 16, versículos 26 a 29. O espiritualismo foi introduzido para combater a mensagem de selamento de 1848. Em 1848, Satanás manifestou-se com batidas misteriosas, dando início ao espiritualismo moderno, que não foi fruto de truques humanos, mas do trabalho direto de anjos malignos, introduzindo um engano destrutivo de almas. Muitos serão enganados por acreditarem que o espiritismo é apenas uma fraude humana, quando se virem diante de manifestações que não conseguirão deixar de considerar sobrenaturais. Eles serão enganados e levados a aceitá-las como o grande poder de Deus. Em 1848, batidas misteriosas foram ouvidas na casa da família Fox em Hyattsville, uma comunidade a cerca de 35 milhas a leste da cidade de Rochester, Nova York. Ellen White, com base em uma visão, anunciou que as batidas eram uma manifestação do espiritualismo, prevendo que esse fenômeno se espalharia rapidamente e, sob o pretexto da religião, enganaria muitas pessoas. Ela considerou isso como a obra-prima de engano de Satanás nos últimos dias, em meio a várias conjecturas sobre sua origem. Após 1848, os pioneiros da Igreja lidaram com a questão oriental. 1840, 1850, 1853 até o ano de 1856 e além. Certeza, a verdade do sábado e a mensagem de saúde enfrentarão um inimigo, o espiritismo envolvendo a questão oriental. Para entender melhor a questão oriental, assista ao documentário sobre Daniel 11 e seus temas relacionados. Tiago White identifica o Rei do Norte. Em nossa opinião, qualquer poder que governe a Síria é por enquanto o Rei do Norte mencionado em Daniel 11. Portanto, a dinastia turca, sendo agora o poder vigente em 1854, é esse poder. Se a Rússia, Áustria, Inglaterra ou França adquirirem poder supremo sobre a Síria, então, qualquer que seja, se tornará o Rei do Norte. Até lá, somente a dinastia turca ocupa essa posição em nossa opinião. James White, publicação da Review and Herald, 12 de dezembro de 1854. A mensagem de saúde e a questão oriental são verdade. Agradecemos a Deus por este grande número ter a chance de ouvir a verdade por si mesmos. O Dr. Caro está falando agora às 5 da tarde sobre a questão da saúde. O Pastor Daniels fala esta noite sobre a questão oriental. Que o Senhor dê seu Espírito Santo para inspirar os corações a tornar a verdade clara.
Ambas as mensagens foram dadas pelo Espírito Santo. As 3 rãs e a importante questão oriental. Para muitos pode parecer inacreditável que as nações estejam dispostas a se engajar em uma guerra tão desigual como a de se levantar para batalhar contra o Senhor dos Exércitos. Mas é justamente uma função desses espíritos de demônios enganar, pois eles saem operando milagres e por meio deles enganam os reis da terra, levando-os a crer em uma mentira. As fontes de onde procedem esses espíritos indicam que eles atuarão entre 3 grandes divisões religiosas da humanidade, representadas pelo dragão, pela besta e pelo falso profeta, ou seja, o paganismo, o catolicismo e o protestantismo apóstata. Mas qual a relação entre islamismo e espiritismo? Vamos ver. Os muçulmanos creem que Jesus retornará com o Imam Mahdi. Muçulmanos sunitas e xiitas sustentam que Isa é o nome de Jesus e que o Mahdi estará presente ao mesmo tempo. Acreditam também que os líderes que executarão suas ordens serão da tribo dos Quraishitas, Quraish. Também se crê que Jesus realizará a oração atrás do Mahdi. Jalaluddin al-Suyuti escreve em Nuzul Isa ibn Maryam Akhir az-Zaman. Ouvi alguns negadores da verdade rejeitarem o relato de que Jesus, ao descer, orará a oração do entardecer atrás do Mahdi. Dizem que Jesus tem status elevado demais para orar atrás de alguém que não é profeta. Essa é uma opinião absurda, já que a oração de Jesus atrás do Mahdi foi firmemente comprovada por diversas tradições autênticas do mensageiro de Alá, o mais veraz de todos. Vamos ouvir um trecho curto. E nós acreditamos que a chegada do Imam al-Hujjah após essa longa ocultação é algo que todas as religiões estão aguardando. Todas as religiões anseiam por isso. Os judeus estão esperando pelo Messias. Os cristãos estão aguardando ansiosamente por Jesus, que é o Messias. E os muçulmanos estão aguardando o reaparecimento do Imam al-Hujjah, e com ele estará o Messias, Jesus. Isa descerá após a chegada do Imam al-Hujjah, ajalallahu ta'ala farajah ash-sharif, e será ele quem orará atrás do Imam al-Mahdi na mesquita al-Aqsa, insha'Allah. Isso não é um hadith que nós os xiitas dizemos. Hoje eu estava lendo os hadiths, há dezenas de hadiths na escola sunita de pensamento que dizem isso. Al-Bukhari diz que quando o Imam al-Hujjah reaparecer, após obter vitória em Meca e Medina, ele irá à mesquita al-Aqsa em Jerusalém, e então Jesus descerá, e o Imam, alayhi salam, estará pronto para conduzir a oração do Fajr, Salat al-Fajr. Ele está pronto para conduzir a oração e Jesus desce. Então o Imam, alayhi salam, convida Jesus a vir à frente e liderar a oração. Ele convida o Nabi Allah a vir à frente e conduzir a oração. Então Jesus, alayhi salam, Isa, alayhi salam, de acordo com o hadith do Rasulullah, o mensageiro de Allah, ele segurará o imam pelo ombro, o empurrará gentilmente à frente e lhe dirá: esta é a sua oração. Você é o imã da Ummah e é também o meu imã. Este é o Imam al-Hujjah, ajalallahu ta'ala farajahu ash-sharif. E depois que o mundo vir o que Jesus faz, todo o mundo monoteísta aceitará o imã, alayhi salam. E é nesse momento que wa'alladha arsala rasulahu bil huda wa din al-haq. Ele é quem enviou seu mensageiro com a orientação e a religião da verdade. Então é nesse momento que o Islã será a religião predominante. Você ouviu? Jesus retornará com o Imam Mahdi. Como isso é possível? Somente através do espiritualismo Satanás conseguirá isso. Pois tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de se admirar, pois o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos 13 a 14. Quando forem levados a crer que os mortos realmente voltaram para se comunicar com eles, Satanás faz aparecer aqueles que foram para a sepultura sem estarem preparados. Eles afirmam estar felizes no céu e até ocupar posições exaltadas ali, e assim se ensina amplamente o erro de que não há diferença entre os justos e os ímpios. Os supostos visitantes do mundo dos espíritos às vezes proferem advertências e avisos que se mostram corretos. Então, à medida que conquistam a confiança, passam a apresentar doutrinas que minam diretamente a fé nas
Escrituras. Com aparência de profundo interesse pelo bem-estar de seus amigos na Terra, eles insinuam os erros mais perigosos. O fato de que declaram algumas verdades e são, às vezes, capazes de predizer eventos futuros, dá às suas declarações uma aparência de confiabilidade, e seus falsos ensinos são aceitos pelas multidões com tanta facilidade e acreditados com tanta convicção como se fossem as mais sagradas verdades da Bíblia. A lei de Deus é posta de lado. Como ato culminante no grande drama do engano, Satanás se personificará como Cristo. A Igreja há muito professa olhar para a vinda do Salvador como a consumação de suas esperanças. O enganador fará parecer que Cristo enfim veio. Em diferentes partes da terra, Satanás se manifestará entre os homens como um ser majestoso de brilho ofuscante, semelhante à descrição do Filho de Deus dada por João em Apocalipse. Apocalipse capítulo 1, 13-15. Em tons suaves e compassivos, ele apresenta algumas das mesmas verdades celestiais e cheias de graça que o Salvador pronunciou. Ele cura as moléstias do povo e então, em seu pretenso caráter de Cristo, alega ter mudado o sábado para o domingo, ordenando a todos que santifiquem o dia que ele abençoou. Declara que aqueles que persistem em santificar o sétimo dia estão blasfemando de seu nome pela recusa de ouvirem seus anjos a eles enviados com a luz e a verdade. É este o poderoso engano quase invencível. Semelhantes aos samaritanos que foram enganados por Simão Mago, as multidões, desde o menor até o maior, dão crédito a esses enganos, dizendo: esta é a grande virtude de Deus. Atos 8, versículo 10. O maior engano, tanto para todas as religiões quanto para os ateus, será que o próprio Satanás se fará passar por Cristo e dirá a todas as religiões que guardem o domingo, assim como a visão da casa da família abraâmica, composta pelo judaísmo, cristianismo e islã, surgiu após a assinatura do documento sobre a fraternidade humana pelo Papa Francisco e o grande imã Ahmed Al-Tayeb. 3 grandes divisões religiosas da humanidade representadas pelo dragão, a besta e o falso profeta ou paganismo, catolicismo e protestantismo apóstata se unirão eventualmente ao espiritismo. À luz da mensagem de 1888 e da questão oriental, estamos nos aproximando do fim da história desta terra, quando apenas 2 grupos poderão existir, e todo homem, mulher e criança fará parte de um desses exércitos. Jesus será o general de um exército. Do exército opositor, Satanás será o líder, atuando por meio do espiritismo. Satanás, o líder deles, reunirá outros em suas fileiras por todos os meios possíveis, a fim de fortalecer suas forças e sustentar suas exigências, seja pela guarda do domingo ou pela causa das mudanças climáticas. E, por fim, outras nações lutarão pelo território vago da Turquia. O tempo de prova está bem diante de nós, pois o alto clamor do terceiro anjo já começou na revelação da justiça de Cristo, o Redentor que perdoa pecados. Este é o início da luz do anjo, cuja glória encherá toda a terra. Assim também devem os seguidores de Cristo, ao se aproximarem do tempo de angústia, empregar todos os esforços para se apresentarem de maneira adequada diante do povo, a fim de desarmar os preconceitos e evitar o perigo que ameaça a liberdade de consciência. Portanto, de todas as coisas que já foram justificadas neste mundo, de tudo o que já teve uma base sólida e concreta nas mais puras realidades físicas e espirituais, o sistema que incorpora os princípios da saúde, da temperança, de uma alimentação pura e de um viver simples e modesto, tal como é defendido no Ministério Médico Missionário e exemplificado no sanatório de Battle Creek e nos sanatórios afiliados ao redor do mundo, é esse sistema. De todas as coisas que as pessoas menos podem se dar ao luxo de desprezar ou ignorar, esta é a principal. Em vez de ser uma invenção ou uma moda passageira de algum homem, trata-se da verdade salvadora de Deus. É, na verdade, a sua saúde redentora para este tempo. Deus revelou os terríveis eventos da questão oriental à medida que essa questão mundial culmina na batalha daquele grande dia, o Armagedon. Alonzo T. Jones fez uma viagem importante à Turquia. Reuniões evangelísticas na Turquia e o sábado. Um selo de proteção. Na semana passada, fomos até a cabeceira da Baía de Nicomédia e tivemos 4 dias de boas reuniões, com cerca de 25 irmãos que se reuniram em uma vila, no lado sul da Baía, em frente à antiga Nicomédia. Meia dúzia de irmãos armênios estava conosco quando saímos de Constantinopla, e como era um período de intensas dificuldades devido ao levante armênio, quando todos os armênios estavam sob suspeita, fomos todos presos e colocados sob guarda armada, para sermos levados ao tribunal policial para averiguação. Justamente então, porém, apareceu outro oficial turco. Esse oficial reconheceu 1 ou 2 dos irmãos e disse ao oficial que havia nos prendido: "Ah, estes são sabatistas."
Você não precisa ter medo deles. Está tudo certo com eles. Então, o outro oficial chamou a carruagem e foi até a delegacia para tratar do caso dos sabatistas. Em meia hora, ou menos, ele estava de volta com ordens para nos libertar e não mais nos importunar, pois estava tudo certo conosco. Então, com muitas reverências e saudações, como se estivessem pedindo desculpas, eles nos conduziram a bordo do nosso navio a vapor, e o oficial que nos reconheceu primeiro subiu a bordo e apertou nossas mãos, desejando-nos uma boa viagem. Assim, o governo turco, inteiramente por iniciativa própria, nos destacou entre todos os outros cristãos como aqueles dos quais nenhum mal precisa ser temido, e nos concedeu uma posição que nenhum outro povo cristão possui. Os protestantes, antes disso, haviam se recusado a nos reconhecer diante das autoridades como pertencentes a eles, e outros também nos haviam rejeitado. E agora isso resultou em nos dar uma posição, pelo nosso próprio nome, que é mais alta e mais honrosa do que a de qualquer um deles. Os esforços deles para nos excluir completamente apenas nos colocaram numa posição em que, diante do mundo, eles jamais teriam nos colocado por vontade própria, e agora o governo da Turquia está sendo mais justo conosco do que o governo dos Estados da União Americana. Creio, portanto, que é justo dar à Turquia o mérito que lhe é devido. Esta carta foi interrompida em Constantinopla. Viajamos para Esmirna, onde trocamos de navio, e como tivemos que esperar 2 dias por uma embarcação, aproveitamos o tempo, e fomos a Éfeso Antiga, e caminhamos sobre as ruínas do lugar. Ontem de manhã chegamos a Samos. Vamos ficar aqui por mais 4 horas antes de ir para Atenas. Esperamos que o tempo esteja suficientemente claro esta tarde para que possamos ter um vislumbre de Patmos. Estamos na costa nordeste da ilha, em uma pequena baía. A embarcação está sendo carregada com vinho e tonéis para a França. Se sairmos a tempo hoje à tarde, chegaremos a Piraeus, o porto de Atenas, amanhã às 7 ou 8 horas. Uma grande obra foi confiada àqueles que apresentam a verdade na Europa. Lá estão a França e a Alemanha, com suas grandes cidades e populações densas. Lá estão a Itália, a Espanha e também Portugal. Após tantos séculos de escuridão, abertos à palavra de Deus, prontos para receber a última mensagem de advertência ao mundo. Lá estão a Holanda, a Áustria, a Romênia, a Turquia, a Grécia e a Rússia. O lar de milhões e milhões cujas almas são tão preciosas aos olhos de Deus quanto as nossas, que nada sabem das verdades especiais para este tempo. Assim como Martinho Lutero iniciou a reforma enquanto os turcos atacavam o papado, aproveitemos a oportunidade para concluir a obra sob a mensagem dos 3 anjos. À medida que a agressão religiosa subverte as liberdades de nossa nação, aqueles que se posicionam em defesa da liberdade de consciência serão colocados em posições desfavoráveis. Para seu próprio bem, eles deveriam, enquanto têm oportunidade, se tornar inteligentes em relação às doenças, suas causas, prevenção e cura. E aqueles que fazem isso encontrarão um campo de trabalho em qualquer lugar. Haverá muitos sofredores que precisarão de ajuda, não apenas entre os de nossa fé, mas em grande parte entre os que não conhecem a verdade. Deus revelou os terríveis eventos da questão oriental à medida que a questão do mundo culmina na batalha daquele grande dia de Armagedon. Que a justiça de Cristo, o Redentor que perdoa os pecados, seja apresentada ao povo por meio da obra médico-missionária. Que o teu caminho seja conhecido na terra, e a tua saúde salvadora entre as nações. Salmo 67, versículo 2.